Fala, pessoal do segundo ano. Professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui, com mais um vídeo de correção das atividades do PET. Agora, semana 4, né? A gente finalizando aí mais um PET, né? O volume 4. E ele vai trazer para a gente aí, né? Do segundo ano do ensino médio, nessa quarta semana, origem e evolução das plantas, né? Então, ele vai falar aqui sobre o processo evolutivo, sobre o provável ancestral, né, que são as algas, vai falar sobre a característica de serem organismos autotróficos, multicelulares, com células eucarióticas, capazes de fazer fotossíntese, né, que possuem aí os pigmentos, clorofila, carotenoides. Vai falar mostrar, né, trazer aqui para a gente esse esquema, né, o cladograma, que a gente até trabalhou em sala de aula quando a gente estava falando sobre cladística no comecinho do ano, mostrando aí as características que foram surgindo e dando origem a novos grupos de plantas, certo? E traz para a gente 5 atividades que a gente vai corrigir agora. Questão número 1. De modo geral, nos vegetais, a transição da vida aquática para a vida terrestre foi acompanhada pelo aparecimento de. Então, ele traz aqui primeiro o tubo polínico, né, que vai fornecer para as plantas a independência da água para a reprodução. Né? Nesse caso, o tubo polínico é só em gimnospermas e angiospermas. Na letra B, mecanismos que facilitaram a polinização. Então, o processo de polinização, né, onde o grão de pólen que é o gameta masculino, né, que contém o gameta masculino, vai ser levado através do vento ou de outros animais para fecundar o gameta feminino. Esse processo de polinização ocorre também somente em gimnospermas e angiospermas. Sistema radicular bem desenvolvido. Então, desde lá das briófitas, que são as plantas mais simples, já existe o rizóide, né, com essa função de fixar a planta, absorver nutrientes e água. Mas o sistema de raiz bem desenvolvido vai ser somente em gimnospermas e angiospermas também. Na letra D, sistema vascular bem desenvolvido. Então, o sistema vascular inicia lá nas pteridófitas, né? Xilema, floema, fazendo aí o transporte de água, sais, minerais e nutrientes para a planta. E a letra E, o tecido epidérmico, né? Que é aquela cutícula, né, bem desenvolvida, que impermeabiliza a planta, evitando a perda excessiva de água, né, pelo organismo. Então, quando ele pergunta aqui para a gente, né, qual dessas características propiciou a transição da vida aquática para a vida terrestre? Então, quando você é um organismo que vive no ambiente aquático e está se adaptando para entrar no ambiente terrestre, a primeira coisa que você vai precisar apresentar é alguma estrutura que impeça que você perca a água em excesso para o ambiente, né? Porque você depois vai desenvolvendo outras características para adaptação nesse ambiente. Então, a primeira característica que permitiu às plantas saírem do ambiente aquático para o ambiente terrestre foi a letra E, né? O tecido epidérmico aí, protegendo contra a perda excessiva de água para o ambiente, ok? Então, número 1, letra E. Número 2, todas as estruturas abaixo são indispensáveis para a sobrevivência dos vegetais no ambiente terrestre, no meio terrestre. Exceto, então, todas elas são essenciais, mas tem uma que não é tão assim, né? Falar, nossa, sem isso aqui a planta não sobreviveria, não existia planta. Então vamos lá. Na letra A, ele fala das raízes com pelos absorventes. Letra B, anterosóides livres natantes. Os anterosóides são presentes em briófitas e pteridófitas, tá? Eles são os gametas masculinos e eles são parecidos com o espermatozoide, por exemplo, né, para comparar aí com o ser humano. Só que ele, ao invés de ter um flagelo só, os anterosóides têm dois. E eles conseguem se locomover no ambiente aquático, tá? Para alcançar o gameta feminino. Na letra C, ele fala do tecido vascular, né? Xilema, floema. Na letra D, epiderme com estômatos. Os estômatos são estruturas presentes na epiderme das plantas que permitem trocas gasosas, tá? E auxiliam também aí no controle de saída de água da planta. E na letra E, epiderme com cutícula, né? Que é essa o que a gente comentou lá na questão número 1, que evita a perda excessiva de água. Então, de todas essas características, essas 5 estruturas, né? A que não é
não é, né, indispensável são os anterozoides livres natantes, né? Por que a gente fala que não é indispensável? Porque no caso das gimnospermas e angiospermas, né, não existe anterozoide livre natante, né? Existe o surgimento do tubo polínico. Então, nesse caso aqui, a gente fala que as plantas tiveram o ganho da independência de água para reprodução, né? E o anterozoide ser dependente do ambiente com água, né? Com umidade para se locomover, acabou sendo deixado nos dois últimos grupos de plantas, né? Número 3. Então, a letra certa, né, para ser marcada na número 2 é a letra B, anterozoides livres natantes. Número 3. Assinale a afirmativa errada. Então, ele traz aqui para a gente na letra A. A vida vegetal surgiu na água há 3 bilhões de anos. Então, assim, a gente tem uma ideia, né, dos ancestrais dos organismos. Isso tudo é feito através de análises de fósseis, análises de rochas, análise de gelo, né? Então, tudo isso acaba armazenando informações de como a vida era no passado e de como essa vida foi evoluindo no nosso planeta. Então, a letra A está correta, é basicamente aí, né? Lá na água, a gente tem o surgimento dos primeiros organismos que começaram a querer sair para o ambiente terrestre, né? Os vegetais. Então, a letra A está correta. E a gente está procurando a afirmativa errada, né? Letra B. Em sua maioria, as plantas terrestres são vasculares. Está correto também, porque quando você pega o grupo das angiospermas, né, que são aquelas plantas que têm flores e frutos, elas são vasculares. Gimnospermas também. Pteridófitas também. Então, a maioria das plantas terrestres são, né, vascularizadas. Tem o xileme, tem o floema, que são os vasos condutores aí. Letra C. As pteridófitas alcançaram num grau completo a conquista do meio terrestre. Essa é a que está incorreta. Por quê? As pteridófitas conseguiram a adaptação na questão da vascularização, xilema e floema. Permitiu que elas ganhassem tamanho, né? Porque as briófitas, por exemplo, que são avasculares, são pequenininhas. As pteridófitas já podem crescer um pouco mais. Só que as pteridófitas ainda continuam dependentes da água para a reprodução. É a questão lá do anterozoide, né? O anterozoide precisa de uma certa umidade para se locomover, para alcançar o gameta feminino. Então, as pteridófitas não conseguiram completamente conquistar o ambiente terrestre, tá ok? Então, a letra C seria a resposta correta. Vamos eliminar as outras alternativas. As gimnospermas são historicamente mais antigas do que as angiospermas. Sim, né? Numa escala evolutiva, você tem primeiro briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas e, por último, as angiospermas. E na letra E, as plantas terrestres menos diferenciadas são as briófitas. Tá correto também, né? As briófitas são as plantas mais simples, mais básicas, não são avasculares, né? Não tem xilema, floema. O transporte de substâncias é feito ali através de osmose e difusão. Então, são plantas que vão ficar pequenininhas em tamanho. Então, tem uma série de características aí que tornam as briófitas as plantas mais simples do ambiente. Então, para a número 3, letra C. Número 4. As modificações abaixo estão diretamente relacionadas com a conquista do ambiente terrestre pelas plantas ao longo de sua história evolutiva, exceto, né? Então vamos lá. O desenvolvimento do processo fotossintético, então a capacidade de fazer fotossíntese, o aparecimento de tecidos de sustentação e condução, a formação de raízes para fixação e absorção de água, o surgimento de cutículas impermeáveis, o aparecimento dos estômatos. Então, qual dessas características todas que ele citou que não está, né, diretamente relacionada com a conquista do ambiente terrestre? A letra A, né? Porque, mesmo antes da invasão do ambiente terrestre pelos vegetais, o processo fotossintético, então, organismos que faziam fotossíntese já existiam, né? Então, na número 4, a letra A. E a número 5,
Todas as alternativas contêm adaptações evolutivas que permitiram sobrevivência dos vegetais fora do ambiente aquático, exceto. Então, ele traz para a gente novamente, perguntando sobre adaptações, né, do ambiente do aquático para o terrestre, e ele vai estar perguntando exceto, né, qual que está errado. Então, epiderme impregnada de cutina, presença de parede celular, presença de raiz, tecidos condutores, que é o xilema e floema, troncos recobertos de súber. O súber é um tecido morto, né, na planta, que fica ali em torno do tronco, né, que é o que a gente chama de casca, tá? Então, assim, ele é um tecido importante para a proteção da planta, né, na questão de perda de água aí. Então, de todos esses aqui, né, todas essas 5 características, qual que não foi uma adaptação evolutiva tão assim necessária, né? A gente tem que lembrar lá dessa situação, da questão da condição celular, presença de parede celular. Por quê? A parede celular, no caso dos vegetais, é uma parede composta de celulose, a gente até chama de parede celulósica, né? Mas a parede celular já era uma estrutura celular que existia anteriormente à entrada dos vegetais no ambiente terrestre, tá? Então, a presença de parede celular não foi o essencial e o restante, né, a epiderme, raiz, o xilema e floema e o tronco com súber foram extremamente necessários para o desenvolvimento das plantas e para a sua evolução, né? E para sua adaptação ao ambiente terrestre, ok? Então, a número 5, a resposta que deveria ser marcada é a letra B, presença de parede celular. Pessoal, espero que vocês usem esse vídeo com sabedoria, façam as correções de vocês, né? Lembrando aí que esse vídeo encerra o PET volume 4. Então, depois da correção, é tirar a foto e enviar no Google Classroom, tá? Eu vou mandar para vocês no chat e nos grupos o dia que a pasta será aberta para o PET 4 no Google Classroom, tá? Vamos fazer essas entregas, vamos deixar as atividades todas em dia para não ter problemas com a carga horária de vocês depois, ok? E vamos torcer também para que a gente esteja junto novamente o mais rápido possível.